Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 8h33. Revista Justiça. Debate. 8h33. Vamos falar hoje no nosso debate sobre os 34 anos do Código de Defesa do Consumidor. Desde a criação, o CDC transformou a forma como as empresas e os consumidores interagem, protegendo direitos, estabelecendo responsabilidades e trazendo ainda equilíbrio a essa relação. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Kate Satico, ela que é defensora pública do Distrito Federal e também professora de Direito do Consumidor. Doutora Kate, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, é um prazer, uma honra estar novamente aqui conversando sobre o direito do consumidor. Também está conosco o presidente do PROCON do Distrito Federal, doutor Marcelo Nascimento. Doutor Marcelo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutora doutora Kate. É sempre uma alegria poder retornar aqui às bancadas da Rádio Justiça e a gente poder falar um pouquinho sobre o direito do consumidor. Daqui a pouco também teremos a presença da doutora Simone Magalhães. Assim que ela entrar, vou apresentá-la corretamente. Doutora Kate, 34 anos do Código de Defesa do Consumidor. Gostaria que a senhora fizesse aí um histórico dessa data tão importante, o início da Lei 8.078, como é que foi? Sérgio, hoje é um dia de celebração, de comemoração, o CDC faz aniversário e é uma data que deve ser celebrada por todos, não só pelos consumidores, mas pelos fornecedores de forma geral. O CDC veio com essa lei totalmente inovadora no mercado de consumo, regulamentando essa relação que é completamente desigual entre os fornecedores e os consumidores. Uma lei inovadora que até hoje tem 34 anos, é uma lei que é atual, que consegue englobar a grande parte das leads envolvendo o direito do consumidor. É uma data a ser celebrada e hoje é um prazer enorme estar aqui para a gente debater sobre temas pertinentes e importantes, conquistas e evoluções em âmbito de direito do consumidor. Doutor Marcelo Nascimento, Código de Defesa do Consumidor, acredito que faz parte da sua vida já há quanto tempo, doutor Marcelo? Olha, no PROCON vai fazer 6 anos, mas antes, na advocacia, eu já tive a oportunidade de militar ali com o direito do consumidor, então eu posso dizer que o CDC está presente na minha vida em torno de, acredito que 20 anos. Né? Em 2004, quando eu comecei a estagiar no escritório de advocacia, foram os primeiros contatos ali com o direito do consumidor. Na faculdade eu não tive, né? Então realmente começou fora da faculdade e se tornou aí uma matéria apaixonante, né? E nesses 34 anos, o que o senhor pode dizer desse histórico do CDC? Bom, Sérgio, ele surgiu como uma necessidade de se ampliar e dar mais robustez à proteção dos consumidores, né? Essa defesa ela surgiu nos Estados Unidos, ali, né, num apanhado histórico ali em 1962, com o presidente John Kennedy, ao mandar uma mensagem para o Congresso norte-americano, destacando ali a importância de se preservar alguns direitos, né? Destacando ali como direito à segurança, direito de ser ouvido, direito à saúde, né, como um dos principais direitos a ser observado. E aí se espalhou para o resto do mundo. Aqui no Brasil, esse movimento começou na década de 70, no Rio Grande do Sul, ali como uma informalidade, né, na proteção, de reconhecer que realmente os consumidores é a parte mais fragilizada nas relações de consumo. E aí, com a Constituição de 1988, surgiu a determinação para que o Congresso preparasse, né, elaborasse uma norma ali de defesa do consumidor. E em 1990, então, surgiu o nosso Código de Defesa do Consumidor como um marco histórico, né, e o principal normativo na proteção dos consumidores. E de lá para cá ele veio evoluindo, né? Eu posso dizer que nesses 34 anos ele continua a evoluir, precisa evoluir também para acompanhar aí as mudanças da sociedade, das relações de consumo, mas continua sendo assim um normativo importantíssimo para todos nós. Doutora Kate, ainda falando sobre esta evolução do Código de Defesa do Consumidor, antes, deixa eu apresentar ela que está chegando aqui à bancada da Rádio Justiça, doutora Simone Magalhães, advogada, professora, diretora do Instituto Brasileiro de Política e também Direito do Consumidor do Brasilcom. Doutora Simone, seja bem-vinda à Rádio Justiça, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, doutora Kate, doutor Marcelo, é uma felicidade estar aqui nesse dia tão especial.
em que comemoramos o aniversário do Código. Já deixo aqui também meu bom dia para todos que nos ouvem. E também nos assistem pelo YouTube da Rádio Justiça, doutora Simone. Eu vou fazer a mesma pergunta que já fiz para os nossos convidados. 34 anos de Código de Defesa do Consumidor, qual o seu destaque nesse histórico, doutora? O meu destaque é que durante essas mais de 3 décadas nós conseguimos evoluir bastante enquanto sociedade. Esse é o principal papel do Código de Defesa do Consumidor. A meu ver, essa legislação tão especial, ela vem para servir as pessoas, afinal somos todos consumidores. É claro que a gente sabe que existem muitos desafios, mas a gente não poderia deixar de destacar o quanto nós temos mais serviços e produtos mais seguros, com uma qualidade maior, com mais diversidade. Então, são muitos os ganhos que tivemos nessas mais de 3 décadas. E, doutora Kate, 3 décadas, Código de Defesa do Consumidor, nem pensava já no e-commerce, por exemplo, né? O aumento das compras pela internet, o e-commerce. E como é que está hoje, na opinião da senhora? Ele está conseguindo acompanhar esse avanço tecnológico? Sim, Sérgio, o CDC, por ser uma norma principiológica que demanda muita atuação concreta do julgador, permite não ser um código tão engessado. Ele é um código inovador, por isso consegue acompanhar a evolução do mercado de consumo. O comércio pela internet, ele teve um aquecimento durante a pandemia e hoje já é uma realidade a ser enfrentada tanto pelos consumidores, tanto também pelos fornecedores, que cada vez estão mais preparados para esse tipo de negociação. E sim, o CDC consegue nos atender. Hoje, na atuação prática, consigo resolver a maior parte das leads envolvendo comércio pela internet, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, que lá no artigo 7º, em caso de omissão, permite que a gente dialogue com outros sistemas, com outras leis, permitindo assim uma amplificação de sua aplicação. E o PROCON também, o PROCON DF, doutor Marcelo Nascimento, esta questão que envolve o comércio eletrônico, dá muita demanda lá no PROCON? Muita demanda, Sérgio. E como a doutora Kate falou, na pandemia isso se intensificou bastante, né? Com o surgimento aí, o aquecimento do comércio eletrônico, as novas formas de consumo que foram impostas aí pela pandemia. Muitos consumidores não estavam habituados a consumir seus produtos e serviços pelo comércio eletrônico e passaram a ter que lidar com essa nova modalidade, né? O CDC ele conseguiu acompanhar essa evolução tecnológica, mas ele ainda precisa de um aprimoramento, né? Ele precisa ainda de mais normas que abranjam com mais eficácia ali o comércio eletrônico. Nós já temos um decreto federal que trata também sobre o comércio eletrônico. Há um projeto de lei na Câmara dos Deputados desde 2014, salvo engano, que para poder atualizar o Código de Defesa do Consumidor na questão do comércio eletrônico. Mas o código, mesmo assim, ele ainda tem conseguido acompanhar e proteger o consumidor nessa nova realidade aí do mercado de consumo. Doutora Simone, vamos falar também desse comércio eletrônico, como o Código de Defesa do Consumidor está precisando ser ajustado, não está bom do jeito que encontramos ele hoje? Sérgio, nosso código, como uma lei principiológica, como foi dito aqui, ele consegue ser atemporal, ou seja, mesmo os novos formatos de comércio que surgem, o código abraça e vai reger aquela relação entre o consumidor e o fornecedor. Mas é claro que, a partir do momento em que a sociedade vai avançando, é necessário que a legislação também acompanhe esses avanços. E o comércio eletrônico, sem dúvida nenhuma, traz alguns desafios a mais para a nossa sociedade. O doutor Marcelo mencionou muito bem esse projeto de lei, que ele está em tramitação já há muitos anos no nosso Congresso Nacional. Infelizmente, ele não evoluiu a ponto de ser realmente aprovado como uma legislação para atualizar o Código de Defesa do Consumidor. Acredito que, se nós tivéssemos algumas particularidades a mais, né, disciplinadas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor em relação ao comércio eletrônico, nós teríamos uma proteção maior do consumidor. Nós temos
algumas situações que acontecem, como, por exemplo, a própria questão de publicidades no comércio eletrônico, que é um dos grandes problemas que nós temos atualmente. O consumidor, ele não consegue identificar de imediato que ele está diante de uma publicidade, isso acaba ofendendo o próprio Código de Defesa do Consumidor. Explica a situação para o nosso ouvinte compreender mesmo. Nós temos um princípio no Código que é justamente esse princípio da identificação da mensagem publicitária, ou seja, se o consumidor ele está diante de uma publicidade, ele precisa saber que aquilo é uma publicidade. Informe publicitário. Ele precisa saber porque ele vai se preparar de maneira diferente. A mensagem chega ao consumidor de maneira diferente quando ele sabe que aquilo é uma publicidade. E, por exemplo, com as redes sociais, né, com os influenciadores digitais atuando aí a todo momento, isso muitas vezes não fica claro para o consumidor. De repente, o influenciador ele mostra-lhe algum produto ou algum serviço como se ele utilizasse aquilo, como se fosse algo pessoal, não deixando para o consumidor essa mensagem de que aquilo é uma publicidade. E o influenciador, ele tem, né, como o próprio nome já diz, ele tem uma certa influência nos hábitos de consumo daquelas pessoas que decidem segui-lo nas redes sociais. Então, quando uma pessoa, um consumidor, vê ali aquele influenciador que ele admira, apresentando um produto, apresentando um serviço, ele tem uma probabilidade maior de aceitar aquele produto ou aquele serviço como algo benéfico. Não que esteja achando que seja negativo o produto ou serviço, mesmo porque eu nem sei qual é. Mas, em linhas gerais, quando o consumidor não sabe que é uma publicidade, ele vai ter uma interpretação equivocada sobre aquele produto ou serviço. Isso traz impacto nas decisões de compra do consumidor. Até me lembrei recentemente, né, doutora Kate, que foi denunciada que atores estavam se passando por personagens de médicos para fazer a venda, a indicação de produtos com toda a desenvoltura. E quando entrevistaram uma dessas atrizes, ela falou que estava ali só interpretando, fazendo um papel que não tinha responsabilidade nenhuma sobre isso. A coisa é mais séria do que estamos falando aqui, né? A pessoa vai e incorpora ali um papel, um personagem para vender um produto e não tem responsabilidade. Nesse caso, a responsabilidade é da pessoa que faz essa interpretação e também da empresa? Sérgio, esse é um tema ainda tormentoso em âmbito jurisprudencial. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de apreciar essa situação e entendeu que quem tem a responsabilidade é quem está promovendo a publicidade. Então, no caso, o ator, naquele caso específico, o STJ afastou a responsabilidade. Quem foi responsável era o fornecedor. Mas, como a doutora Simone falou, o mais importante é que, no momento que o ator se predispõe a fazer qualquer tipo de publicidade, que ele informe que aquilo se trata de uma publicidade e a publicidade de nenhuma forma pode ter características jornalísticas. Você não pode fazer uma publicidade com características jornalísticas no sentido de afirmar determinada coisa, afirmar determinada estatística, sem dar robustez a essa mensagem, sem informar os dados, sem informar que se trata de uma mensagem publicitária e qual é a fonte que foi retirada. Mas ainda é um tema tormentoso em âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ora, o STJ entende que a responsabilidade é da fornecedora e, ora, existe também decisões isoladas que há a responsabilidade daquele que atua em nome do fornecedor. Mas é um tema ainda que demanda uma análise, demanda ainda um amadurecimento da situação. Doutor Marcelo Nascimento, as pessoas também chegam no PROCON reclamando desses influenciadores ou também dessa publicidade que não é revelada como publicidade? Bom, Sérgio, em relação aos influenciadores, não. A gente ainda não recebeu nenhuma reclamação relativa à participação deles ali ou à própria influência deles ali no ato de compra, de aquisição de um produto ou de um serviço dessas pessoas. Mas o que chega realmente é a publicidade, né? A questão da publicidade enganosa, publicidade abusiva, a gente recebe quase que diariamente, né? E a gente tem tido uma atuação bastante firme na questão da publicidade, a gente tem diversos exemplos, casos recentes, inclusive aqui no Distrito Federal, envolvendo questões imobiliárias, envolvendo uma questão também que está chegando e vai estar se tornando, e já se tornou um desafio também, que é a questão das bets,
né, dos jogos e apostas eletrônicas. A gente também já teve um caso desse aqui no Distrito Federal, em que a gente teve que atuar por questão também da publicidade. Você pode contar o caso para o nosso ouvinte entender ou não? Posso, Sérgio. Uma dessas bets estava com 3 outdoors aqui no Distrito Federal, um tamanho bem grande ali, um na saída do aeroporto, 2 ali pelo final da Asa Sul. E em termos de publicidade, essas bets não podem transmitir para o consumidor a informação de que aquela aposta ali é segura, que ele vai ganhar, e a gente vê isso acontecendo hoje, inclusive em jogos televisionados. A gente vê que as bets fazem uma forte publicidade nesse sentido, como se fosse uma garantia, né, incentivando o consumidor ali a fazer aquela aposta ali, que ele vai ganhar, que ele vai ter uma rentabilidade. E não, a publicidade desse jogo de aposta é permitida, mas desde que você traga informação clara, precisa do consumidor e que não venha garantir para ele um suposto benefício que ele talvez jamais tenha, né? Então, a gente determinou que essas publicidades fossem retiradas. Tivemos uma certa dificuldade porque nenhuma dessas bets possui sede ou escritório aqui no Brasil, né? Então, a gente chegou a descobrir que a sede dessa determinada bet era no México. Então, a gente teve que ir atrás, conseguimos ir atrás, inclusive com a ajuda do DR, aqui do Departamento de Estrada de Rodagem, para descobrir quem era a proprietária do outdoor. Exatamente, quem tinha sido a empresa contratada para fazer essa publicidade. E aí conseguimos localizar, notificamos e ela atendeu. Isso se deu por meio de uma medida cautelar antecedente para que essa publicidade fosse retirada imediatamente. Caso não localizássemos os proprietários desses outdoors, o DRE se prontificou a nos ajudar a poder retirar de circulação essa publicidade. Mas acabou dando certo. Que situação, né? Essas bets, né, doutora Simone, por favor. Esse tema que o doutor Marcelo trouxe é extremamente complexo e realmente é o desafio que nós temos atualmente, porque existem muitos joguinhos, né, para complementar essa questão das bets, existem muitos joguinhos virtuais com nome de bichinhos, Tigrinho, né? Famoso, justamente, né? Super interessantes, coloridinhos, chamativos, que prendem a atenção das pessoas. E só para ilustrar, porque eu estou acompanhando alguns influenciadores, né? E ontem mesmo eu vi um quadro, né? Teve um influenciador que tem milhões de seguidores, e ele desenvolveu um quadro que é ajudar as pessoas. Então, por exemplo, está ali um trabalhador na rua vendendo picolé, por exemplo, ou seja, um trabalho extremamente difícil, né, penoso. E aí chega esse influenciador, né, para comprar aquele picolé, né, por exemplo, só para ilustrar, mas geralmente são quadros sequenciais assim. E a pessoa, ele pergunta como é que estão as vendas e coisa e tal. A pessoa, né, menciona que vendeu pouquíssimo naquele dia. E aí ele saca uma nota de R$100 para comprar um picolé de 3, por exemplo, e a pessoa não tem troco, então ele já fala, olha, não tem problema, pode ficar com R$100. E ele vai desenvolvendo a conversa, né? Vai dando mais R$100, mais R$100, e no final das contas ele fala, olha, para te ajudar realmente está aqui R$5.000, e entrega os R$5.000 para a pessoa. É claro que aquela pessoa que precisa realmente do dinheiro, ela fica comovida, né? Porque é uma salvação para ela. E no final, naturalmente, vem ali, né, oferecimento, aí aparece o nome do joguinho. Que é isso, doutora Simone? Ou seja, se forma na cabeça das pessoas, da sociedade, que isso é algo benéfico, porque está ajudando as pessoas. Quando, na verdade, a gente sabe que não é assim. Então, vê como é problemática essa questão da publicidade, né? Porque, em momento algum, fica claro que aquilo é uma publicidade durante o quadro inteiro, que demora alguns minutos, né? Isso, no imaginário das pessoas, principalmente as pessoas que realmente desenvolvem trabalhos, né, braçais, trabalhos difíceis com pouca rentabilidade, e que é o grande público-alvo de joguinhos, né? A pessoa ela começa a entrar nesses joguinhos e o que a gente percebe atualmente é uma grande perda
de patrimônio, que leva a pessoa a um desespero total, porque os joguinhos, eles são feitos não para a pessoa ganhar, naturalmente não, mas o influenciador faz esse papel, ele mostra, né, que vai sim ter um retorno financeiro, aquela pessoa que joga, e como é viciante, né, juntaram duas coisas, joguinho e internet. Então, realmente é uma temática extremamente sensível, delicada, e que a publicidade aqui tem um papel fundamental, porque ela está sendo usada para fazer esse imaginário na cabeça das pessoas de que é algo benéfico, ou seja, a própria sociedade vai defender, como já tenho visto nos últimos tempos, né? Vai defender influenciadores ou os joguinhos, porque ela vê que aquilo é algo que vai trazer benefícios, né, para as pessoas. Doutora Kate, quer complementar alguma coisa ainda a respeito dessa utilização dos joguinhos, essa forma até um pouco disfarçada que depois se revela? Sim, eu acho que o grande problema é o que vai gerar esse vício, né, em jogos de azar e nessa patologia que hoje a gente pode classificar como uma patologia. É o superendividamento do consumidor, né? O superendividamento do consumidor, que é um fenômeno social hoje enfrentado, infelizmente, estima-se que 80% dos brasileiros estão em situação de endividamento e desses 80%, 50% estão em situação de superendividamento. O Código de Defesa do Consumidor teve uma alteração recente para tratar desse fenômeno social que hoje é o superendividamento, que é relacionado ao uso abusivo, né, do poder de compra do consumidor, e também parte desse uso abusivo do poder de compra do consumidor é gerado pelo fornecedor, que oferece ali créditos sabendo que o consumidor não pode pagar, créditos extremamente fáceis, né? Hoje, infelizmente, a gente vê que as publicidades ainda informam que não farão consulta do SPC, não farão consulta do Serasa. Créditos para negativados. Créditos para negativados. A lei do superendividamento, inclusive, proíbe isso, né? Os ouvintes aí que estão nos acompanhando, vocês podem, inclusive, denunciar qualquer tipo de publicidade que contenha essa informação, porque o CDC é claro no sentido que não pode dizer que vai fornecer crédito para os negativados sem essa consulta prévia. Então, o que eu acrescento da fala da doutora Simone é onde chegaremos com esses jogos, a não ser o superendividamento. Doutor Marcelo Nascimento, superendividamento também. Já estivemos aqui com o senhor outras vezes e esse assunto sempre surge, né, quando fala do direito de proteção ao consumidor. Como é que estão os programas ou as iniciativas do PROCON-DF para ajudar essas pessoas? Sérgio, a gente conseguiu elaborar ali, a gente está conseguindo recepcionar o superendividado, né? Ele é uma situação à parte do endividado, né? Então, no endividado, a gente costuma até, inclusive, fazer mutirões de renegociação de dívida para poder amparar, recepcionar aquele endividado e ajudá-lo a transacionar ali a sua dívida com os bancos, né? Que haja uma redução do valor principal, uma diminuição na taxa de juros, um elastecimento da forma de pagamento, mas com o superendividado é uma outra realidade, né? É um fenômeno muito mais complexo, como a doutora Kate falou, realmente é um fenômeno social e econômico que atinge não só o próprio endividado, ali, inclusive a saúde mental dele e da família dele, mas também a economia de uma forma geral. Então, a gente tem um formulário que o consumidor pode preencher, tem que preencher, aliás, e ele precisa ser muito verdadeiro naquela informação que ele está prestando ali. A gente realmente precisa que o consumidor abra toda a sua caixa preta ali financeira. Então, não adianta se ele esconder alguma dívida, alguma coisa que ele tenha, a gente não vai conseguir ajudá-lo. Aliado a isso, a recepcionar esse superendividado no PROCON, a gente tem uma parceria recente agora com o Sejusc Super, que foi lançado pelo TJDF aqui recentemente. Essa parceria triangular, né, entre a Defensoria Pública do DF, o PROCON e o Tribunal de Justiça. Então, a nossa participação nessa triangulação é receber aquele consumidor que queira uma orientação financeira, né? Então, o Tribunal de Justiça, ao receber a situação do superendividado ali na fase pré-processual ainda, ele indica ali, ele separa aquele consumidor que precisa de uma orientação financeira, né? Como ele pode ser encaminhado, inclusive, para a Defensoria Pública para receber uma assistência social,
né? Então, assim, ver que envolve ali matérias multidisciplinares, né? Não só o direito do consumidor, mas ele precisa de uma orientação financeira, de um acesso a uma orientação psicológica, né? Porque o superendividado, ele, na grande maioria das vezes, Sérgio, pelo menos aqui na realidade de Brasília, ele é o servidor público, ele acaba escondendo da própria família aquela dívida, onde ele acabou se encontrando, né? E isso ali afeta ali a capacidade de pagamento dele, compromete a unidade familiar dele ali. Realmente é um transtorno para toda a sociedade, e principalmente para ele. A gente tem casos gravíssimos decorrentes do superendividamento, né? Então, como a gente acabou de falar das bets, uma das questões que a gente tem para enfrentar o desafio é isso, que tem pessoas que são realmente viciadas no jogo, né, como diversos outros vícios, mas são realmente viciados no jogo e acaba comprometendo ali o seu orçamento, a sua capacidade de pagamento em razão dos jogos. Mas veja bem, Sérgio, essas pessoas que nós estamos enquadrando como superendividados, não são aquelas pessoas que às vezes quando as pessoas falam sobre o superendividado, acho que aquela pessoa ali que não tem emprego, que está passando dificuldade. Não. A grande maioria esmagadora dos superendividados são servidores públicos que possuem a sua renda, possuem o seu salário para receber todo mês, mas ele está praticamente comprometido com o pagamento ali de empréstimos, financiamento, dívidas, cartão de crédito, cheque especial, não tanto cheque especial que quase sai de circulação, mas sim uma série de dívidas. Então a gente tem, inclusive, consumidores que têm cerca assim, de 15 contratos que ele não consegue mais pagar. E ele assume um para tentar pagar o outro que é para tentar pagar aquele um e não consegue, vir uma bola de neve, e ele não consegue mais sair daquela situação. Que situação, né? Mas vamos fazer um intervalo, daqui a pouco vamos continuar falando sobre o superendividamento com as nossas convidadas e também o nosso convidado, o Dr. Marcelo Nascimento, doutoras Kate Satico e Simone Magalhães, hoje tratando sobre os 34 anos do Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que você pode nos acompanhar com imagens também pelo YouTube da Rádio e TV Justiça. Clique no link ao vivo. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, última hora, quarta-feira, 11 de setembro de 2024, agora 9h05. Revista Justiça. Debate. Estamos de volta agora à segunda parte do nosso debate a respeito dos 34 anos do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o nosso CDC. Estou aqui com a doutora Simone Magalhães, ela que é advogada, professora, diretora do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom. Também a doutora Kate Satico, defensora pública do DF, professora de Direito do Consumidor. E ainda o presidente do PROCON do Distrito Federal, Marcelo Nascimento. Doutora Simone, vamos continuar falando sobre o superendividamento. O doutor Marcelo trouxe um quadro assim, terrível, né? Principalmente o perfil do servidor público e as pessoas com tantos contratos que fica inviável até, e principalmente a família nem sabe o que está acontecendo. O que tivemos de evolução sobre a lei do superendividamento, que já tratamos do passado, e a senhora sempre falava sobre os valores mínimos, né, que poderiam ser considerados como uma reserva. O que tivemos dessa lei, dessa legislação que podemos destacar que está valendo? Sérgio, um ponto muito importante da lei do superendividamento é proporcionar para o consumidor a possibilidade de pagar aquela totalidade das dívidas de consumo e voltar para o mercado, né? Ou seja, é um resgate da dignidade dessa pessoa que invariavelmente ela está abalada emocionalmente, porque é importante a gente destacar aqui que a maior parte dos superendividados chegaram a essa situação por questões da vida. Ou seja, de repente aconteceu uma morte familiar, isso desestabilizou as economias, ou uma doença, ou uma separação, ou a perda do emprego. Em geral, são situações assim que podem acontecer na vida de qualquer pessoa e
quando chega nessa pessoa que já tem ali contratos de consumo em execução, ou seja, pagamentos para serem efetivados, quando ela tem uma redução da dívida, ela não consegue mais pagar. E isso vai levando essa pessoa para essa situação tão crítica de não conseguir manter a sua própria subsistência ou da sua família e pagar a totalidade daquelas dívidas de consumo. Então, nessa situação, o Código, né, a Lei do Superendividamento, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, estipulou que nessa negociação conjunta, a intenção é que se chegue a um acordo entre o consumidor com todos aqueles seus credores, mas nessa negociação precisa preservar o mínimo existencial, ou seja, qual seria um valor que garantiria para aquele consumidor, para aquela pessoa, a sua dignidade e possibilitasse que ela pagasse ali, né, dentro das condições de cada caso, mas que ela pagasse aquelas suas dívidas de consumo. Acontece que o mínimo existencial, quando se pensou nessa questão da lei do superendividamento, naturalmente, esses especialistas, né, afinal de contas, é matemática que já existe há muitos anos, começou lá no Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no início dos anos 2000, né, núcleo de tratamento do superendividamento. Então, o que se esperou é que esse mínimo existencial ele fosse identificado em cada situação concreta, porque um consumidor não vai ser igual ao outro, as dívidas não são as mesmas, os credores também não são os mesmos. Então, cada situação deveria ser analisada. Mas aí nós tivemos, né, um primeiro decreto presidencial estipulando que esse mínimo existencial seria ele 1/4, né, 25% do salário mínimo, ou seja, mais ou menos, na época, R$ 303. Depois nós tivemos uma atualização desse decreto e desse valor do mínimo existencial para um patamar que considero ainda baixo, né, de R$ 600. Então, na prática, hoje nós temos, né, essa estipulação de que o mínimo existencial, ou seja, com esses R$ 600, o consumidor ele vai dar conta de manter a sua subsistência da família, ou seja, pagar aluguel, comprar medicamento, pagar energia elétrica, a cesta básica, enfim, né, os R$ 600 seria a garantia desse mínimo para ele, tudo a partir disso poderia entrar nessa negociação. Tá? É claro que nós não queríamos que fosse assim um critério tão objetivo, né, mas sempre existem muitos interesses econômicos envolvidos, principalmente quando se fala aí, de dívidas, né, e grande parte dos credores são as instituições financeiras, então naturalmente existe, né, um poder muito grande aí de influência em relação a estipular qual é esse mínimo existencial, mas a intenção nesse momento é que os julgadores eles tenham essa sensibilidade de entender que, mesmo tendo esse patamar, né, dos R$ 600, esse é só um indicativo. E no caso concreto, naturalmente, ele pode entender que o mínimo existencial para aquele consumidor seja um valor superior a esse. Doutora Kate, há algo a falar ainda sobre o superendividamento? Porque eu fiquei até curioso com a atuação do PROCON nesse caso, daqui a pouco eu vou retomar também o tema com o doutor Marcelo. Sim, Sérgio, eu vou trazer aqui um exemplo da minha atuação enquanto defensora pública no Núcleo de Defesa do Consumidor. Eu atendi um servidor público, naturalmente super endividado, e aí eu tive a conversa jurídica, a entrevista com ele para entender a situação e saber qual era a linha de atuação pertinente, e ele chegou a seguinte conclusão: eu estou numa situação de superendividamento, Kate, mas eu não tenho nem ideia quem eu devo. Eu não tenho ideia de quantos contratos de empréstimo estão ativos hoje. Eu falei, mas o senhor não tem nenhuma ideia? Ele falou, eu sei alguns, mas eu sei que esses alguns ainda não são todos. E aí a linha de atuação minha, enquanto defensora pública, a Defensoria Pública tem o poder de oficiar. Eu acabei oficiando todos os bancos existentes, entrei na internet, digitei bancos existentes, linha de créditos existentes, oficiei os bancos para que me mandasse, caso houvesse, contratos em nome do meu assistido. Não era mais fácil ele entrar no gov.br lá e fazer essa busca? Ele não conseguia ter noção de quanto ele devia. E aí foi essa linha de atuação. Então, a realidade que o doutor Marcelo trouxe é uma realidade que, enquanto defensora pública, a gente vê de perto os servidores públicos que estão em situação de superendividamento. E uma ponderação à fala da doutora Simone é o seguinte: a lei do superendividamento, ela não é aplicada para artigos de luxo.
O consumidor que ele está superendividado por questões de artigo de luxo, estou superendividado, já atendi também uma assistida que estava superendividada porque foi para Paris e usou o cartão de crédito, não lembrando do real, né? Não lembrando aqui da diferença da moeda. E ela estava numa situação de superendividamento, queria uma solução e a lei não foi feita para ela. E, no mesmo sentido, a lei de superendividamento também não é feita, não atende aqueles consumidores que estão de má fé. Porque, sim, temos também consumidores que realizam contratos sabendo que não podem pagar, que o ativo dele não é suficiente para pagar aquela linha de crédito. Então, a lei é muito clara para evitar uma violação ali do consumidor em artigos de luxo e também consumidores de má fé que têm o dolo de não pagar as suas dívidas, que é infelizmente, também temos essa situação de consumidores que enfrentam isso. O Dr. Marcelo Procon deve fazer essa triagem toda para identificar esse perfil, né, Dr. Marcelo? E as pessoas devem perguntar, estou superendividado, e o que o Procon vai fazer, Dr. Marcelo? Bom, a gente precisa realmente identificar, primeiramente, que ele realmente se enquadra numa questão de superendividado. A lei trouxe que seriam múltiplas dívidas, múltiplos credores, mas boa parte das pessoas que nós atendemos, a dívida é somente com uma instituição financeira, mas são diversas dívidas. Inclusive, Sérgio, há casos que fogem à normalidade, como inclusive me trouxe um caso bastante emblemático, o juiz coordenador do Sejusc aqui no TJDF, Dr. Gabriel Coura, que foi uma situação bem ímpar, se eu puder falar rapidamente aqui. Por favor. Uma servidora em que o salário dela líquido em torno de R$14 mil e que ela tinha somente comprometido, inclusive, menos de 50% de sua renda. E ela foi rejeitada no programa, inicialmente, ela foi rejeitada no programa de superendividado. Mas ela conseguiu depois, posteriormente, com essa primeira rejeição, demonstrar que 89% da renda dela estava comprometida, mas que não era no contra-cheque dela, mas com o pagamento da saúde da mãe, que ela cuidava da mãe idosa. Então, ela estava atingida de uma forma superendividada, mesmo que não ali expressamente no contra-cheque dela, mas em razão do cuidado da mãe. E acabou ela sendo realmente depois aceita nesse programa, porque ela conseguiu mostrar ali, comprovar documentalmente que ela realmente se encontrava numa situação de superendividado. Então, a primeira questão é realmente identificar que aquele consumidor é realmente um superendividado. E como a doutora Kate trouxe, não são todas as dívidas que são incluídas ali no superendividamento, né? Então, são dívidas financeiras, creditícias, de toda natureza, mas tem essas que realmente que envolvem o dolo, a má-fé, né, questões de artigos de luxo. Então, essas dívidas de jogo, então são dívidas que são afastadas aí do... Aí a pessoa chega no Procon, vocês fazem toda essa análise, está tudo bem, é um superendividado. O que o Procon faz? Ele faz alguma negociação entre o devedor e também a empresa que tem esse crédito? Antes de iniciar essa negociação, a gente notifica a instituição financeira para que preste todas as informações relativas àquele superendividado. Inclusive, boa parte deles não tem os contratos em mãos, então a gente determina que esses contratos sejam apresentados. Mas o grande desafio, Sérgio, para a gente é na elaboração do plano de pagamento, né? Fazer com que aquela dívida do consumidor caiba num período de até 5 anos, mas caiba no bolso dele. Então, a maior dificuldade que a gente tem é encaixar, porque o consumidor, às vezes, ele nos fala, olha, eu consigo pagar somente R$500 por mês. O resto eu preciso para poder manter o meu vestuário, minha alimentação, meu lazer, enfim, tudo. Agora, que essa mensalidade caiba em 5 anos, e muitas vezes não cabe. Esse tem sido realmente o grande desafio, que às vezes a dívida é tão elevada que ela não cabe para ele, né? Se não houver ali uma redução daquele valor principal, uma redução dos juros, ali ele não vai conseguir pagar. Então, a grande dificuldade é fazer com que os credores realmente
eles entendam a situação e colaborem para que aquele consumidor possa voltar ao mercado de consumo. Eles conseguem negociar a taxa de juros também por meio do PROCON? Há um abatimento dessa dívida? Por meio da negociação, sim. Né? Mas é muito difícil, é muito difícil. Somente naqueles casos que realmente a instituição, olha, é melhor receber alguma coisa do que eu não receber nada. Porque se não for assim, ele vai continuar na situação de endividamento e não vai pagar, porque não adianta também as medidas judiciais mais coercitivas para que ele pague, porque ele realmente não tem recurso, não tem bens pessoais no nome para responder por aquela dívida, não tem de onde tirar ali, não tem como mais fazer mais empréstimos. Então, às vezes, a instituição bancária fala, olha, realmente é melhor receber alguma parte dessa dívida que não receber nada. Doutora Simone, podemos arrematar aqui o superendividamento ou a senhora tem algum comentário ainda? Só um comentário aqui para ficar bem claro para as pessoas que o tratamento do superendividamento não se trata de passar a mão na cabeça do consumidor. Que muitas vezes entendem isso, né? Tanto é que foi difícil aprovar a lei justamente porque se tinha essa ideia, né, de que o consumidor vai poder ficar fazendo dívida, depois vai alguém lá perdoar essas dívidas. Não é perdão de dívidas. É tão somente tentar chegar a esse acordo que possibilite o pagamento. Então, quando isso é atingido, é bom para todas as partes. O consumidor, ele resgata a sua dignidade, consegue pagar as suas dívidas. Os credores, os fornecedores, as empresas recebem aqueles valores e a nossa sociedade também. Afinal de contas, não é interessante economicamente que a gente tenha tantas pessoas à margem, né, desse mercado de consumo. A gente precisa que a nossa economia circule, que as riquezas circulem, porque o consumo, na verdade, move o nosso país, né? A partir do consumo que a gente vai ter aí, geração de empregos, pagamento de tributos, enfim. Não à toa que o Código de Defesa do Consumidor, a gente defende tanto, né, que ele seja respeitado, porque consumo tem um impacto diário e real na vida de todos nós. Inclusive, falamos agora mais cedo, aqui às 8 horas da manhã, a respeito de um evento que vai ser realizado no STJ, o Seminário Nacional do Crédito Consignado. Crédito consignado também, que acaba gerando uma série de superdevedores, doutora Kate. Sim, Sérgio, o crédito consignado, pela facilidade que é possível obter, gera assim, muito superendividamento, mas se a gente parar para analisar, né, em uma orientação jurídica inicial, o crédito consignado é o crédito mais barato para o consumidor. Quando eu atendo consumidores superendividados que têm diversas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, o mais interessante é ele pegar um consignado e quitar essas dívidas. E ficar apenas com o crédito consignado, que é o crédito... Se contém ali, né? Que é o mais acessível e que também tem uma taxa de juros menor. Mas sim, o crédito consignado é fator de muito superendividamento pelas facilidades até do aplicativo, né? Hoje você consegue entrar nos aplicativos na era digital e fazer um crédito consignado imediatamente e cair na sua conta 2 minutos após uma senha digital do consumidor. Isso acaba sendo muito atrativo para o consumidor e muito atrativo para os servidores públicos que, ao abrir uma conta, já tem um crédito consignado pré-aprovado para os pensionistas e para os aposentados. Doutor Marcelo Nascimento, saindo agora do superendividamento, que temos assim, que é mais corriqueiro nas reclamações do PROCON-DF? Bom, Sérgio, Deve ter um ranking, né? Não, tem um ranking de segmento. A gente tem um ranking ali de segmentos, né, que são mais reclamados. E dentro desse segmento a gente tem algumas questões ali, né, de práticas abusivas, como cobrança indevida. Cobrança indevida realmente é uma das que mais aparecem, né? Cobrança indevida de toda forma em contas de consumo, enfim, ali... Vai olhar a fatura, tem sempre alguma coisa a mais no serviço. Tem sempre algum serviço que não foi contratado, né? Algum produto que não foi adquirido e acaba sendo lançado naquela fatura de consumo, principalmente junto das operadoras de telefonia, né? Temos ali também a publicidade também é uma das questões que atinge bastante ali os consumidores, principalmente agora com o comércio eletrônico e o consumo pelas redes sociais,
né? Então, muitas vezes ali o consumidor ele é surpreendido, né? Quando ele vai finalizar uma compra, ele é adicionado algum valor ali com que ele não anuiu, que ele não tomou conhecimento, né? Muitas vezes ali a questão da publicidade, que é uma obrigação dos lojistas de comércio eletrônico, por exemplo, estampar o preço daquele produto no ato ali daquela publicidade, e muitos não fazem, né? Hoje quando você vai numa publicidade, numa rede social, num aplicativo desse, ele te direciona para uma conversa por um aplicativo, te direciona para um atendimento de um funcionário, enquanto não, na verdade, todos aqueles preços deveriam ser informados desde logo, né? Então a gente não tem isso no comércio eletrônico. Que mais que eu posso colocar ali? Bom, Sérgio, são muitas questões que a gente lida no dia a dia, né? O guarda-chuva da defesa do consumidor é muito grande, né? Quase todas as relações privadas acabam chegando ao nosso conhecimento ali, batendo nas nossas portas. Esses dias eu vi uma publicidade de um veículo, né? Eu sei que o veículo custa mais de 130 mil, né? Estava lá 84 mil, aí letra pequena, as intermediárias e as parcelas depois. É um chamariz também falso isso, né? Quando tem essa publicidade com aquelas letras diminutas, né? Que não há um destaque para aquilo ali, para o consumidor realmente o induz ele a celebrar aquele negócio que ele não teve total conhecimento, né? É bom você tocar nesse assunto porque também uma das coisas que nos aflige bastante é a ausência do dever de informação, né, Sérgio? Ele é um dos princípios básicos ali do Código de Defesa do Consumidor e a gente vê que muitos fornecedores pecam ali no acesso à informação. A gente falando de superendividamento agora há pouco, né? Há o dever de informação por parte do fornecedor, ele não passa para o consumidor na hora da contratação, e principalmente quando ele vai adquirir um crédito, né? Ele não tem noção ali de quais são os juros efetivos que ele vai pagar, né? Quanto que vai se tornar aquele valor ao final. Às vezes ele só olha assim, bom, essa parcela mensal eu consigo pagar, mas ele não faz aquele conto ao final de quanto que ele vai pagar aquele valor. Então, o dever de informação também é um dos principais que estão ali encabeçados no ranking do Procon-Def. Vamos lá, doutora Simone, assuntos corriqueiros da defesa do consumidor. A senhora, quando está ministrando as suas aulas, o pessoal chega e pergunta, né? Direito do consumidor, doutora Simone, e aí, o que podemos trazer de assuntos do dia a dia que estão mais frequentes nas suas aulas? Bom, perguntam muito, Sérgio. Eu vou aproveitar e pegar o gancho do que o doutor Marcelo trouxe aqui de cobrança indevida, porque realmente é uma temática que é impressionante como, depois de tantos e tantos anos, ela é tão presente, principalmente no setor de telecomunicação, por exemplo, né? E o que eu gostaria, na verdade, aqui de alertar os consumidores, porque nem todos têm ciência disso, né? Que é algo que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é a repetição do indébito em dobro. Ou seja, a partir do momento que o consumidor ele é cobrado indevidamente, pode ser, por exemplo, vou citar aqui a telefonia, porque é corriqueiro acontecer isso, mas não somente telefonia, isso acontece em instituições bancárias também, mas na telefonia, para ficar mais claro para os ouvintes, de repente, existe ali a cobrança de um item que não foi contratado pelo consumidor, mas geralmente é um valor pequeno, então grande parte das vezes o consumidor nem percebe. E quando ele percebe, ele entra em contato com a operadora, ele tem uma dificuldade grande, já aconteceu inclusive comigo enquanto consumidora, né? Acabou que eu tive que ligar tantas e tantas vezes que acaba sendo mais caro ligar e exercer o nosso direito do que simplesmente pagar aquela quantia que teoricamente é pequena, né? Mas fato é que a partir do momento em que se cobra indevidamente um valor do consumidor, e esse consumidor paga essa cobrança indevida, por que o consumidor paga? Ou ele não viu, ou ele viu, tentou, né, mas não conseguiu e tem medo de não pagar aquilo e ter o nome negativado, por exemplo. Então, existem muitos motivos para o consumidor pagar. Então, quando o consumidor é cobrado indevidamente, quando ele paga esse valor indevido, nasce para ele esse direito que está no código de receber em dobro aquele valor que ele pagou em excesso. Tá? Então, é um direito que mesmo estando aí no código, né, muitos anos as pessoas acabam não exercendo, mesmo porque até hoje, né, nesses quase 20 anos de atuação, eu nunca vi espontaneamente uma empresa
pagar em dobro. Às vezes ela até reconhece a cobrança indevida, retira aquela cobrança indevida, mas obedeceu o que está no código, que é pagar, né, repetir, ou seja, o consumidor de repente pagou R$100 em excesso. Então ele vai ter direito aos R$200, que é o 100 original, mais 100, né, que é o que é trazido pelo código, claro que é atualizado monetariamente, né? Mas eu nunca vi realmente uma empresa seguir essa previsão tão básica que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma das temáticas corriqueiras aí que eu chamo a atenção para os consumidores, porque é importante que a gente consiga exercitar os nossos direitos. A gente contribui muito para a nossa sociedade enquanto a gente faz isso. E a senhora, doutora Kate, o que temos de assunto corriqueiro das suas aulas? Lá no vídeo a senhora aparece? Qual é o principal assunto? Sérgio, eu acho que o assunto mais corriqueiro enquanto atuação em defensoria pública em âmbito de direito do consumidor é plano de saúde. Plano de saúde, eu acho que é o grande atendimento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Bom, plano de saúde envolve as mais diversas questões. Reajuste de mensalidade em decorrência da idade, né? O consumidor vai chegando ali numa idade de 59 para 60, o plano de saúde sobe absurdamente e o consumidor não consegue mais honrar esse pagamento e aí a gente entra com muitas ações de readequação da mensalidade do plano de saúde. Outro assunto também muito corriqueiro é o direito do consumidor ao home care, né? Quando o médico que o atende prescreve o home care, o plano de saúde, o plano de saúde não aceita de nenhuma forma e aí precisa entrar com uma ação de obrigação de fazer. A gente tem tido muito êxito nessas demandas. E outra questão também é a questão de internação. O plano de saúde entende que a internação só pode se dar em período X e o consumidor precisa ficar mais tempo internado e o plano de saúde não quer cobrir. O STJ tem entendimento sumulado nesse sentido que o plano de saúde ele não pode recusar a internação do consumidor porque isso violaria a boa-fé da conduta do fornecedor, ora plano de saúde. E outra questão também são os atendimentos de urgência e emergência. O plano de saúde muitas vezes recusa, o consumidor está numa situação de urgência, emergência, procura um hospital e o plano de saúde é recusado no momento desse atendimento. Mais uma vez, o STJ tem entendimento simulado nesse sentido, a partir de 24 horas da contratação do plano de saúde, o consumidor tem direito sim a usar sem nenhum tipo de carência o plano de saúde para atendimentos urgentes e emergenciais. Então, assunto carro-chefe da Defensoria Pública hoje, com certeza, é plano de saúde. Plano de saúde, cobranças indevidas e o que mais, doutor Marcelo Nascimento? Também deve chegar tudo isso lá no PROCON, né? Chega, Sérgio, sem dúvida nenhuma. Passagens aéreas, ainda muita demanda? Muita demanda, Sérgio, muita demanda. O que podemos trazer de orientação para o nosso ouvinte a respeito de passagem aérea? Olha, há uma incompatibilidade de entendimento entre a agência reguladora, né, do Serviço de Transporte Aéreo, que é a ANAC, e também as companhias aéreas, decorrente de uma resolução da ANAC, resolução 400/2016, em evidente confronto com o Código de Defesa do Consumidor, né, que é quando o consumidor ele compra uma passagem aérea pela internet, e depois deseja cancelar aquela passagem aérea 2 dias depois, 3 dias depois, e ele não consegue. Porque essa resolução da ANAC, ela traz que o cancelamento da passagem aérea comprada fora do estabelecimento comercial, ela pode ser cancelada somente até 24 horas. Enquanto a gente tem uma norma no Código de Defesa do Consumidor expressa que diz que qualquer compra efetuada fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até 7 dias para se arrepender daquela compra. Então, muitos consumidores acabam não conseguindo cancelar aquela compra e deixam para lá. Não vão reclamar. Então, é evidente que, para a gente, no PROCON, não há como uma norma de uma agência reguladora e contra uma lei ordinária federal, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor, amparando aquele consumidor, que se ele tentou cancelar aquela compra, se ele quer cancelar aquela compra em até 7 dias após a compra, ele tem um direito garantido sim. Então, fica aí uma dica, uma recomendação do consumidor, que ele se encontrar nessa hipótese, ele deve procurar o PROCON para que a gente
entre em contato com a empresa aérea e faça valer o Código de Defesa do Consumidor. Não o que está numa norma da agência reguladora, que não pode se contrapor a uma lei, até por hierarquia ali entre as leis. Doutora Simone, mais assuntos corriqueiros. Sérgio, algo que acontece com muita frequência nos últimos tempos é a chamada reduflação, né? O quê? Reduflação. Ou seja, os produtos começam a diminuir ali a quantidade e nem sempre o consumidor é realmente informado sobre isso. A senhora fala de peso. Justamente, peso. Nova embalagem. De repente, o biscoito, né, começa a ficar menor. A gramatura menor, peso. Justamente isso. Isso é um fenômeno, não é que seja proibido, tá? Em linhas gerais, um fabricante ele pode estipular o quanto de produto terá ali naquela sua embalagem. Ele tem essa liberdade, né? A não ser algumas exceções muito específicas, né? Trazidas até pelo Inmetro, alguns produtos, né? Como arroz, açúcar, tem ali umas pesagens pré-determinadas, mas em linhas gerais é o fornecedor, esse fabricante que vai estipular, né, conforme ali a sua conveniência, o seu modelo de negócio. O papel higiênico antes era 50 metros, né? O papel higiênico, sim. Olha só que interessante. Por exemplo, o papel higiênico, ele não pode diminuir de 10 centímetros de largura. Isso é uma determinação, né, nessa portaria do Inmetro. Só que ele pode diminuir em relação à metragem. Imagina só se pudesse também ser menos de 10 centímetros. Que tamanho seria o rolo de papel higiênico, né? Então, para garantir pelo menos essa padronagem, nós temos essa estipulação mínima para esses bens essenciais do nosso cotidiano. Mas fato é que é muito comum, principalmente depois da pandemia, né, até para mascarar um pouco o aumento de preço, que ao invés de subir o preço do pacotinho de biscoito, por exemplo, o fabricante vai lá e reduz a quantidade. É por isso que a gente chama reduflação, porque na prática existe ali uma inflação, sim, né? Isso acaba também mascarando os nossos índices oficiais. Existe uma inflação porque o produto ficou mais caro. Só que isso não fica evidente para o consumidor. E aí o que eu vou chamar a atenção? Nós temos uma portaria do Ministério da Justiça disciplinando que o consumidor ele tem naturalmente o direito de ser informado sobre isso. Então, a partir do momento em que existe uma alteração quantitativa, seja para mais, coisa que eu nunca vi, ou para menos, que é o mais comum de acontecer, o consumidor ele precisa bater o olho naquela embalagem do produto, bem ali no painel principal, e saber, né, que existiu ali uma redução da quantidade daquele produto. Então, precisa estar, primeiro, a informação sobre a redução, precisa indicar qual era a gramatura anterior, qual é a nova, e também informar o percentual, ou seja, de repente o pacotinho de biscoito antes era 100 gramas, agora 80 gramas, e quanto isso significa em termos percentuais, né? E só para citar, coincidentemente, um caso, eu fiquei extremamente decepcionada essa semana, justamente porque eu fui comprar, né, um chocolate, que é o único chocolate que eu como, né, por causa de questões de alergias alimentares. É um chocolate de âmbito nacional, então em qualquer lugar se encontra, e eu percebi que ele teve uma diminuição de 80 para 70 gramas. Eu peguei o chocolate e disse, gente, parece que tá menor. Eu falei, não, mas não está escrito nada, então, não, olha só, confiei na empresa, né? Confiei, não, se tivesse reduzido, estaria aqui, a empresa estaria obedecendo o nosso direito de consumidor, de avisar, né? Mas eu fiquei encucada, eu cheguei em casa e peguei uma embalagem anterior e realmente percebi que diminuiu de 80 para 70. Parece pouco, mas é mais de 10%. Sim. E a pergunta que fica é, por que isso não foi informado para nós, consumidores? Né? As empresas... A senhora acionou essa empresa já ou não? Eu vou acionar, porque, sinceramente, eu estou decepcionadíssima com a empresa. Eu ainda dei um voto de confiança, eu vou indagar lá. Por que aconteceu isso? Por que você não observou o que está previsto? O Marcelo quer falar aqui. E se não der certo, já deixo aqui, doutor Marcelo, nas próximas semanas, se a empresa não me informar, né, não der uma posição sobre isso, vou levar essa questão para o PROCON, porque isso acaba sendo prejudicial de várias maneiras, né?
nosso direito de informação não está sendo obedecido pela empresa, a gente não percebe realmente a nova quantidade, né? Ou seja, acaba não percebendo que aumentou o preço do chocolate, né? Ou de qualquer outro produto. E para o mercado isso é pernicioso, por quê? Porque algumas empresas que fazem isso acabam prejudicando a própria concorrência, ou seja, acaba prejudicando as outras empresas. E é o que eu falo o tempo todo. Quando a gente obedece o Código de Defesa do Consumidor, não é bom somente para o consumidor, é bom para as empresas também. Porque as empresas que fazem tudo corretamente, o que elas querem e precisam é que as outras, ou seja, os seus concorrentes, também façam tudo corretamente. Até mesmo para que ela, que faz tudo certinho, não ser prejudicada. Então, já deixo aqui o aviso que talvez, né, espero que não, mas talvez nas próximas semanas vou procurar o PROCON DF com essa questão. Era isso que eu ia falar, você falou, encaminha para o PROCON. Doutora Kate, vamos lá então, mais algum assunto importante que sempre bate à sua porta na defesa do consumidor? Sim, Sérgio, para fechar, voltando aqui na fala do Dr. Marcelo, a respeito do direito ao arrependimento do consumidor, esse também é um aspecto muito relevante, enquanto a atuação em âmbito de direito do consumidor é que o consumidor tem que sempre se recordar dos direitos básicos. O direito do arrependimento, ele independe de motivação. O consumidor não precisa declinar a motivação pelo qual está desistindo daquela compra ou daquela contratação. E qualquer tipo de valor cobrado pelo fornecedor para que o consumidor exerça o direito ao arrependimento é um valor ilegal, ilícito. Por exemplo, você comprou pela internet uma roupa, deseja não ter mais aquela roupa, deseja realizar o direito ao arrependimento. Qualquer tipo de cobrança que o fornecedor impõe ao consumidor para devolver aquela roupa é ilegal. Isso deve ser arcado pelo fornecedor. E um outro aspecto também importante é que o prazo de 7 dias, ele é contado a partir do momento que o consumidor recebe o produto, tá? Não a partir da compra online. Exatamente, é a partir do momento do recebimento do produto ou também a partir do momento que o consumidor ele contrata o produto pela internet, um serviço pela internet, é a partir do momento que esse serviço é disponibilizado ao consumidor, como por exemplo cursos online, né? Você compra e a partir do momento que é disponibilizado o serviço é que o prazo começa a correr, o prazo de 7 dias para que o consumidor de forma imotivada venha exercer o seu direito potestativo ao arrependimento. Muito bem, conversa boa, o tempo passa rápido. Quero agradecer aos nossos convidados hoje falando sobre os 34 anos do Código de Defesa do Consumidor. Começo agradecendo ao Dr. Marcelo Nascimento por estar conosco aqui na Rádio Justiça, presidente do PROCON DF. Obrigado, Dr. Marcelo. Seu recado final. Eu que agradeço, Sérgio, mais uma vez, a participação aqui na bancada. É sempre uma alegria, um prazer voltar aqui, a gente poder discutir, falar tanto de uma matéria que nos é tão cara, né? E eu tenho certeza que nós três aqui amamos bastante e lutamos diuturnamente aí para tentar proteger e defender os nossos consumidores. Então, Sérgio, muito obrigado pelo convite mais uma vez. As portas do PROCON DF estão abertas para poder receber todos os consumidores que tiverem eventualmente qualquer problema nas suas relações de consumo e não deixe de nos procurar. Site procondf.gov.br. Isso, como que é? Correto. E o telefone? Tem telefone também? O telefone mais usual é o 151, né, onde o consumidor pode fazer ali, pedir suas orientações, fazer denúncias. E o endereço físico do PROCON? Fica no setor comercial sul, na quadra 8, ali no edifício Venâncio Shopping, no segundo andar, na sala 240, que é a sede do PROCON. E temos também mais 9 unidades espalhadas aqui pelo Distrito Federal. Muito obrigado, doutor Marcelo Nascimento. Agradeço também a doutora Kate Satico, defensora pública do DF, professora de Direito do Consumidor. Obrigado por estar conosco também. Um prazer, Sérgio, uma honra vir aqui nessa data tão especial, que é o aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, a Defensoria Pública está presente para atendimento presencial por ordem de chegada, para qualquer tipo de consumidor que deseja orientação jurídica ou até mesmo ajuizamento de pretensões jurídicas que versem sobre o direito do consumidor. Agradeço também a doutora Simone Magalhães, advogada, professora, diretora do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, a Brasilcom. Obrigado por estar conosco, doutora Simone. O agradecimento é meu, é sempre uma satisfação estar aqui na rádio, estar no seu programa, Sérgio, principalmente num dia como hoje. Eu vou deixar aqui um convite para quem está acompanhando o programa. Leia o Código de Defesa do Consumidor.
é a legislação que foi feita para todos nós. Leia o código, porque eu tenho certeza que quem fizer isso vai abrir um novo universo à sua frente. Vai começar a entender mais sobre garantia, sobre informação, sobre vários direitos que estão ali no código, né? Além de ler o código, também procure na internet cartilhas sobre direitos dos consumidores, porque vem de uma forma mais simplificada, mas não deixe de se informar, porque isso acaba sendo benéfico para toda a nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Lembrando que esse debate vai ficar disponível também lá no YouTube da Rádio TV Justiça. 9h42, intervalo. Na volta, vamos fazer um giro de informações pelos tribunais. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.